Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém te observasse a semana inteira, sem você dizer que é crente, que participa de alguma igreja, ou se você é pastor, é obreiro, professor de EBD, enfim, as pessoas se observassem uma semana inteira, será que ao final da semana elas poderiam concluir que você é cristão? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma vida cristã que demonstra a todos que você é um discípulo de Cristo. Mas não é pela fala, não é pela roupa, não é pelo cântico, não é pelo exterior, mas é por uma coisa difícil de se encontrar por aí. Compromisso. É esse o tema da nossa lição que nós vamos estudar hoje e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. A lição 3, o discípulo de Cristo tem uma vida de compromisso e eu sei que vai ser bênção ali, então prepara o seu coração porque a gente vai falar de muita coisa boa. O nosso café já está aqui, seu tererê, porque logo depois da vinheta eu e você temos um encontro na presença de Deus. Se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, tem muita coisa vindo por aí. Compromisso. É o que está faltando. Bom, então nós estamos aqui já prontinhos para a lição de número 3 que nós vamos estudar hoje, lembrando que foi escrito aí pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, né, que uma lição abençoada, um trimestre muito forte. Tenho certeza que nós estamos aprendendo muito, né? Nós vamos aprender bastante, cada vez mais. Bom, a lição hoje é a lição de número 3, que ela fala sobre o compromisso do discípulo. Lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Textuário: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus 4:20. Verdade aplicada: o discípulo deve honrar seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Os objetivos da lição são 3. Reconhecer a relevância do chamado, ressaltar que o compromisso é a base do discipulado e conhecer a importância de viver segundo a ética ensinada por Cristo. Mateus 4, 18 ao 21 e Mateus 19, 20 é o texto da nossa referência. Mateus 4, 18, e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento estamos na Tua presença, te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua graça e por tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Fale conosco através, ó Deus, dessa lição e nos ajude, nos inspire, nos ensine, Senhor, mais uma vez, sobre o comportamento e comprometimento cristão. Senhor, que essa lição seja uma bênção como todas as outras e que cada professor, cada professora, cada um daqueles dos quais nós entramos cada semana em seus lares possam ser muitíssimo abençoados, assim como nós temos sido abençoados pela Tua palavra, que sejam co-portores da Tua palavra, levando essa boa semente a cada coração e abençoando a cada igreja, a cada escola bíblica dominical, distribuído no Brasil inteiro e no mundo, no nome poderoso de Jesus. Amém. A lição de hoje, né, a lição que fala sobre compromisso. Meu irmão, por que, né, tem sido tão difícil a gente encontrar pessoas comprometidas, né, com a palavra de Deus? Eu acho que essa ideia do compromisso é uma ideia muito forte, que é importantíssima, mas muito negligenciada. Poucas são as pessoas hoje que querem um compromisso com as coisas de Deus. Você vê, tirando pela igreja, né, virou o ano, mas vocês chamam para trabalhar, não quer, chama outro para trabalhar, não pode. Ninguém quer se comprometer, quer liderar, quer fazer um trabalho. Pouquíssimos são aqueles que se colocam à disposição do mestre para trabalhar para o Senhor. Então existe hoje um problema central, que é a falta de comprometimento e a falta de compromisso
com as coisas de Deus. Por que eu estou falando comprometimento e compromisso? Porque as duas palavras têm muita coisa em comum. Comprometer-se está relacionado a você entender da ideia de você estar alinhado, firmado, comprometido com aquilo que você está afirmando, com aquilo que você está dizendo, e assumindo então um compromisso. Então, o comprometimento, ele leva a um compromisso. O compromisso é a afirmação de um acordo previamente estabelecido entre ambas as partes. E aqui no texto que a gente está lendo, que é o texto base para a gente desenvolver a lição de hoje, Mateus 4, Jesus chama os seus discípulos. É interessantíssimo esse texto, porque em primeiro lugar, né, a gente vê que Deus não chama desocupado, né? É um primeiro aspecto fundamental para a gente chamar a atenção aqui no texto que a gente está lendo. Deus não chama desocupado. Deus, aqui Jesus, no Mateus 4, logo no início do seu ministério, ele vai chamar quem está trabalhando. Então, essa desculpa de falar assim, estou trabalhando agora, não posso, eu estou muito ocupado, estou muito isso, fazendo aquilo, isso é tudo desculpa. Deus não chama desocupado. Você pode ver que na igreja também é assim, porque quanto mais as pessoas trabalham, tu vê aquelas pessoas que mais desenvolvem tarefas, são aquelas que mais têm tarefas para desenvolver, né? Então isso é um aspecto muito interessante. Deus não chama pessoas desocupadas, chama pessoas que já estão trabalhando, porque o desocupado, ele não vai trabalhar mesmo sendo chamado. Então Deus chama pessoas que estão trabalhando, que estão desenvolvendo alguma tarefa. Esses homens, o Tiago e Pedro, eles estão... Pedro, né, e André, desculpe, eles estão pescando, estão trabalhando, estão ocupados, mas Jesus agora os chama para um outro tipo de compromisso. Eles são compromissados com o trabalho, com a necessidade de levar pão para dentro de casa, né, de cuidar da sua família, e Jesus viu nele e falou assim, não, esse aí pode ser discípulo, eles têm compromisso. E aí chama eles agora para um outro comprometimento, ou para um novo compromisso, que é o quê? Serem pescadores de almas. Agora eles vão deixar as redes e vão agora serem ministradores da palavra de Deus, pescadores. E no capítulo 28 vai falar sobre a importância deles agora irem e fazerem discípulos. Esse é o compromisso do cristão. Olha que maravilha. Então, Jesus está, né, nessa lição, nós vamos trabalhar a ideia do comportamento, do comprometimento, do compromisso que o discípulo, ou aquele que se diz discípulo, precisa ter. Eu e você temos que ser compromissados, né, com a obra de Deus. A pergunta é, por que nós não somos e por que nós não estamos fazendo pessoas compromissadas? Porque a igreja gera igreja, ovelha gera ovelha. Você vê que Mateus 4 ele é a chamada, Mateus 28 é o ide. Então primeiro Jesus chama, depois ele envia. E ele envia para fazer o quê? Fazer discípulos, ou seja, trazer mais pessoas que venham também ser comprometidas com a ideia do reino. Talvez o erro seja porque nós, enquanto igreja, não estamos aí formando pessoas compromissadas. Esse talvez seja o grande problema. Estamos formando pessoas com um evangelho fácil, com uma graça barata, que oferece a essas pessoas ganhos, lucros e dividendos. Você vem para a igreja, vai ficar rico, vem para a igreja, vai ter terra, vai ter casa, comida e roupa lavada, como dizia o outro, e as pessoas não estão tendo compromisso com o evangelho de verdade. E esse é o tema da nossa lição. Bom, se você está gostando desse vídeo, né, não se esqueça aí de ser membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos, e esses vídeos exclusivos vão ser fundamentais aí para te ajudar na sua aula. Então seja membro do canal Boa Semente, você coopera com um valor muito pequeno, mas para a gente é muito importante. Você também pode ser apoiador do canal, e sendo apoiador do canal, eu vou poder também te ajudar com material, que é tudo aquilo que a gente prepara aqui, com flip chart, com o texto que a gente coloca aqui na tela, tudo isso a gente produz um conteúdo que é plano de aula, caça-palavras, aula bônus, site com as dicas, né, mais importantes, né, e o slide de tudo isso que a gente prepara. Então todo esse conteúdo que você vê aqui, você pode tanto printar a tela, né, e você também pode ter todo esse conteúdo para sendo apoiador. Nesse caso, entra lá em contato com 96-517-2154, né, que é o nosso telefone da bênção também, é o telefone pelo qual você também pode fazer um Pix e nos abençoar. Você faz aí, entra em contato e pede para ser apoiador do canal. Eu quero ser apoiador do canal e contribuir aí com o canal
canal e receber esse conteúdo. A gente manda toda sexta-feira. Também tem um link do site do Apoia-se para quem gosta de boleto, enfim, pagar de outras formas que não seja o Pix. Entra no site do Apoia-se, lá você vai ter também outras formas de você contribuir, tá? E aí você escolhe o valor. Na sexta-feira você recebe todo esse conteúdo pelo e-mail, tá? Aqueles que estão no site do Apoia-se recebem pelo e-mail. Aqueles que estão pelo Zap, né, 96517-2154, recebe pelo Zap ali o link com todo o conteúdo. Bom, e aí você vai estar nos ajudando, recebendo todo esse conteúdo que é muito legal. Mas se você não tiver, você já sabe, o 96517-2154, telefone da bênção, é o telefone que você pode entrar e entrar nos nossos grupos de Zap. Aqui nós temos uma equipe que produz o conteúdo que vai ser muito importante e necessário aí para a sua vida espiritual e para o seu crescimento. Então você entra no 96517-2154, vai ficar sabendo dos nossos cursos, dos materiais que nós temos e além disso vai ser direcionado ou para o Telegram, para quem gosta do Telegram, ou para o WhatsApp. E você aguarda ali, que também na sexta-feira você recebe o conteúdo que a gente produz, que é esse gratuito, porque é feito pela equipe Boa Semente, que é o plano de aula, que é o questionário, tá bom? Aí você vai ter um material muito bom, de qualidade, que é feito com todo carinho, pela equipe Boa Semente, que eu amo, que eu agradeço pela a força que esses irmãos dão. Tá bom? E dado o aviso, vamos continuar aqui a nossa aula, e aí já vou chamar aqui o nosso quadro interativo, porque a gente já entra aqui na lição, e a lição número 3, compromissos do discípulo. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho interessantes para a gente falar aí com vocês sobre o compromisso, né, gente? Sobre o compromisso. E o que eu trago aqui para a gente conversar sobre o compromisso, né? O chamado exige compromisso imediato. Vamos lá no tópico número 1, né, que ele diz assim, tópico 1, né, o chamado para o compromisso. O chamado para o compromisso. Ao atender o chamado, introdução, ao atender o chamado para um viver comprometido com ele, assumimos os muitos compromissos que atestam a autenticidade dos discípulos de Jesus. Dentre outros, o compromisso com a igreja local, o contínuo cuidado pessoal e conter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Tais compromissos contribuem para a nossa edificação e testemunho cristão. E aqui ele já elencou para a gente os 3 pontos que ele vai desenvolver nessa lição. Ele vai falar do compromisso com Jesus, ele vai falar do compromisso com a igreja e ele vai falar do compromisso com a palavra. E é muito importante esses 3 pontos onde você vai desenvolver a sua aula e a gente vai fazer junto aqui, porque hoje há justamente pessoas que acham que você não tem que estar comprometido com ninguém. Ou seja, ou você não tem compromisso com ninguém. Você, uma pessoa é consagrada por um pastor e diz que não tem compromisso com ele. Né? Não, quem me chamou foi Deus. Mas espera aí, a sua consagração passou pela bênção, pela mão de alguém. Alguém te indicou, alguém te consagrou. Você não se autoconsagrou. Não existe autoconsagração. Portanto, primeiro, você tem um compromisso com aquele que te levou a presbítero, a evangelista, a pastor, aquele pastor local que te indicou. Né? Eu não estou falando de você seguir cegamente o que ele diz, mas você tem um compromisso de ser leal, de ser uma pessoa fidedigna. Quantos eu vejo aí que eu mesmo já passei por isso, de consagrar uma pessoa e depois ter ali o desprazer, né, daquela pessoa não respeitar mais a liderança, não te respeitar mais como pastor, né? Isso não fala sobre mim, fala sobre aquela pessoa, fala sobre ele ou fala sobre ela. Ele não tem compromisso com aquele que impôs as mãos. Ele acha que só tem compromisso com Deus. Não. Deus usa pessoas. Então você tem compromisso com o obreiro, o pastor que está sobre você. Você tem compromisso, porque ele é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Você tem compromisso com a igreja local que te nutre, aonde você está inserido. Você tem compromisso com a igreja. É isso que a gente vai estudar aqui. E no texto, e eu trouxe aqui para a gente conversar, logo na abertura, né, nesse raio-x, primeiro, né, é um chamado pessoal, então eu acho legal a gente pontuar isso aqui já de início, né? Que tudo isso aí é, né, um chamado pessoal, então a gente não pode esquecer disso, tá ok? Então isso aqui é um chamado que exige compromisso imediato, porque é um chamado pessoal. Jesus chama pessoas comuns pelo nome e pela realidade em que vive. Chamou Pedro, né, e chamou André. O compromisso cristão começa com a resposta ao chamado de Cristo, porque esses homens aqui, eles se comprometeram, eles responderam ao chamado, né? Eles foram e se comprometeram em responder o chamado de Cristo. E nesse texto também a gente vê aqui essa resposta imediata, né? Eles não demoraram para responder, eles respondem ali
imediatamente. Deixa eu tirar aqui. Essa resposta, então, imediata. Eles deixando imediatamente as redes, né, eles seguiram. Um outro aspecto também importante aqui é que eles tiveram uma renúncia concreta. Olha aí, eles renunciaram, né? Renunciaram, deixar as redes, o barco simboliza deixar e abandonar a segurança antiga. Esses homens largaram tudo. Eles largaram o que eles estavam fazendo. Eles largaram o seu ganha-pão. Em momento nenhum eles perguntaram a Jesus: mestre, tá, a gente vai seguir, vamos comer o quê? Vamos viver de quê? Eles largaram aquele trabalho que eles faziam para seguir ao mestre. Renunciaram, né? Será que nós estamos dispostos hoje a fazer essa renúncia? Renunciar as coisas terrenas? É difícil. E aí, a partir daí, eles recebem o quê? Um novo propósito de vida. Pescadores de homens, eles agora têm uma nova missão, uma nova tarefa. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. O tópico 1, chamado para o compromisso. Lembrando que aqui a gente faz, né, o plano de aula juntos aqui, né? A gente faz aqui o plano de aula juntinhos. O chamado para o compromisso. Quando atendemos ao chamado do Senhor, para sermos discípulos, contamos com a garantia de seu contínuo cuidado para conosco. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem o ama. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós, que assumimos um compromisso com seu Filho. Amém? Diante disso, devemos nos perguntar se estamos determinados a seguir Jesus e aprender com Ele. Embora essa não seja uma tarefa fácil, Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mateus 28, 20, né, vai dizer: eis que estou convosco por todos os dias, ou até o fim dos dias, né, para sempre. Então, existe um chamado para o compromisso. Nós fomos chamados para esse comprometimento com Deus, sabendo que Deus está cuidando de nós. E aí eu já trouxe uma problematização dessa frase aqui. Eu queria que você comentasse aqui comigo. Você concorda com essa frase? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deixa eu marcar aqui. Essa frase aqui, você concorda com ela? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aí, o que você acha? Comenta aí, o que você acha? Você acha que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele? Tem um grupo que diz que não. Deus tem compromisso com todo mundo, né? Com todas as coisas. Mas outros estão dizendo não. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. No momento que você larga a rede, no momento que você larga as coisas terrenas para seguir ao Mestre, Deus então tem compromisso com você. O que você acha? Comenta aí, eu quero saber o que você pensa aí sobre isso. Agora eu queria conversar com você sobre a importância do compromisso. É o primeiro ponto que eu acho importante você trabalhar na sua lição. Por que o compromisso ele é importante? Eu trouxe aqui alguns subsídios para você trabalhar na sua classe, para você fazer aí a sua aula, né, para você, a partir dele ou dela, desses subsídios, poder aí trabalhar. Eu trouxe aqui alguns, que é a importância do compromisso. Conscientizar a classe, né, que eu acho importante você conscientizar a classe da necessidade desse compromisso. Vamos lá. Bom, então, primeiro ponto que eu acho, né, o compromisso que você assume te dá direção clara à vida cristã. Ou seja, você segue naquilo que você fez. Uma pessoa sem compromisso é uma pessoa sem direção. Uma pessoa que está aqui hoje, está lá amanhã. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com ninguém, ele é um aventureiro da fé. Assuma compromisso. Isso em tudo da vida, não é só espiritual, não. Assuma compromisso no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios. O cristão é o exemplo de alguém compromissado. Por que o compromisso é importante? Ele sustenta a constância na fé. Né? Ou seja, você é constante. Por quê? Você tem um compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com aquele que te chamou, o Senhor Jesus. O compromisso é importante porque conecta a crença e comportamento. Não adianta você falar que é cristão, mas se você não tem compromisso. Olha o que Jesus fala. É melhor a gente falar que não vai fazer do que a gente fazer. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou você fala sim, ou você fala não. A tua crença tem que estar conectada com o seu comportamento. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Você não pode dizer que vai fazer e não fazer, ou vice-versa. Por que compromisso é importante? Porque fortalece o caráter
caráter e a maturidade espiritual. Uma pessoa que não tem compromisso é uma pessoa imatura. Ele tem medo de assumir responsabilidade. Portanto, Deus não pode trabalhar na sua vida e não pode trabalhar através da vida dele. Por quê? Ele não assume compromisso, porque é imaturo, é criança. Uma criança não tem compromisso. Ela não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com a hora de comer, com a escola, nada disso. O compromisso é dos pais. Os pais que têm que estar compromissados com isso e colocar os seus filhos na hora da escola, matricular, fazer a transferência, comprar material, é compromisso dos pais. A criança não está compromissada com isso. Ela quer brincar e se divertir, e está certo, porque ela não tem ainda maturidade para ter compromisso. O cristão sem maturidade é um cristão e descompromissado. Você conhece algum? Bom, tornar visível o discípulo, o compromisso torna visível o discipulado por meio de atitude. Não adianta você dizer uma coisa, mas você não faz. E prepara o cristão para viver na verdade, que é o que a gente vai falar aqui, e obediência ao amor. Então, a revista traz esse ponto de compromisso, né? E o ponto de partida é uma pergunta, eu acho que na verdade ele quis fazer uma pergunta: estamos comprometidos com Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, que você deve fazer aí a sua classe. Será que nós estamos comprometidos com Cristo? 1.1, o compromisso de carregar a própria cruz. O negócio vai ficar forte hoje aqui, vai ficar forte. Assumir um compromisso com Cristo requer renúncia e disposição para segui-lo e carregar a própria cruz. Lembra? Não é carregar a cruz do outro, é carregar a sua própria cruz. Maravilha! Carregar a sua própria cruz, pastor. Sim, carregar a sua própria cruz. Assumir um compromisso com Cristo requer renúncia e disposição para segui-lo e carregar a própria cruz. Isso envolve um comportamento, um comprometimento incondicional com Cristo, que é crucificar o eu. E qualquer que nos não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser discípulo. Jesus estava dizendo que para segui-lo precisamos nos submeter à disciplina do Evangelho e não desistir da jornada cristã, independente das circunstâncias. Carregar a cruz não é abandonar todos os sonhos e projetos, mas submetê-los, olha que lindo, mas submetê-los ao senhorio de Cristo e assumir a responsabilidade de discípulo, obedecendo às suas ordenanças, com a certeza de que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós precisamos trazer a teologia da cruz, né? A teologia da cruz é a ideia de que eu e você, o cristão, ele precisa realmente, de qualquer maneira, abraçar a cruz. O convite de Cristo é para que nós abracemos a cruz. E carregar a cruz significa morrer para o mundo. Nós não temos visto mais, e esse talvez seja um dos problemas para a falta de compromisso, é que nós não temos mais visto hinos que falem da cruz, mensagens que falem da cruz, igrejas que preguem sobre a cruz. Pastor, pregue sobre a cruz. Professor, pregue sobre a cruz. Igreja, fale da cruz de Cristo. Essa cruz significa renunciar ao mundo, mas a igreja ultimamente ela tem vivido por esse processo de se adaptar, se moldar ao mundo em contramão do que diz Romanos 12, né, que diz que nós devemos ser transformados pelo Espírito Santo, tendo nossa mente transformada. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos com sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, e não vos conformeis com este mundo. A igreja está conformada com esse mundo, ela está querendo alterar o mundo e ficar nela. Vamos construir nossa casa, nossa cabana, vamos construir aqui, vamos comer o melhor da terra, vamos tomar o poder social, o poder político, o poder religioso, vamos instaurar aqui o nosso cenário, quando na verdade não é assim. Aqui na Terra nós temos que viver em constante renúncia. E aí eu trago para vocês aqui, para a gente incrementar a nossa aula, para a gente melhorar, para a gente, né, trazer para você aí uma reflexão sobre a nossa aula, alguns pontos que eu julgo importantes, do discipulado, né, do discípulo que carrega a sua cruz. Eu trouxe um ponto aí, você printa a tela, ou você que é apoiador, recebe esse conteúdo aí depois, na sexta-feira. Número 1, o discípulo de Cristo deve morrer para si mesmo na cruz. Esse é o convite de Cristo, que eu e você possamos morrer nessa cruz. Né? Como diz aqui em Gálatas 2:22, estou crucificado com Cristo, e logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O convite de Cristo é um convite para a morte, para que eu morra
na cruz. É por isso que os discípulos o tempo todo tentam evitar. Quando Jesus fala que vai para Jerusalém, fala assim, Senhor, não pode ser, não vamos falar disso agora. Quando Jesus quer ir para Betânia por causa de Lázaro, ele sabe que lá Betânia é perto de Jerusalém, que está chegando a Páscoa, e fala assim, vamos lá para morrer também com ele? Ou seja, os discípulos querem evitar a cruz, querem evitar o sofrimento, mas é impossível que isso aconteça, porque é inerente, né, à vida humana. O discípulo de Cristo, número 2, deve seguir a Cristo pelo caminho da cruz. Aqui é interessante, Cristo ele está nos conduzindo a carregar a nossa cruz, mas não é só carregar a cruz, você precisa carregar a cruz na direção certa. Eita, isso aqui é forte, hein? É preciso carregar a cruz na direção certa. O que é carregar a cruz na direção errada? Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 38. Ele diz assim, e toma a sua cruz e não siga após mim, não é digno de mim. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente carregando a cruz, mas não é a cruz de Cristo, nem é o caminho de Cristo. Esse é o tipo de pessoa que está dizendo que está sofrendo, mas não é por amor a Cristo. Você conhece alguém assim? Alguém que diz que está sofrendo, que está passando pela luta, pela prova, mas ele não está na igreja, ele não está no meio do rebanho, ele não está na presença de Deus, ele não está fazendo a obra do Senhor, ele está seguindo o seu próprio caminho. Tem gente que está sofrendo não por causa de Cristo, está sofrendo por causa dos seus erros. Está punido porque foi punido por causa dos seus erros. Perdeu alguma coisa por causa dos seus próprios erros. Não, estou passando pela cruz, estou passando pela prova, pela moeda. Não. Você cavou esse problema. O sofrimento que nós estamos falando, a cruz que nós estamos falando, não é um sofrimento por causa dos nossos erros, por causa dos nossos problemas. É o sofrimento por causa de Cristo. Olha o que diz o texto. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, ou seja, no caminho de Cristo. O verdadeiro discípulo precisa seguir no caminho do Senhor e não no caminho que ele imagina que é o mais agradável. E esse é um ponto que eu acho muito importante, porque tem muita gente que é assim, ela acha que está no caminho, mas o caminho dele é o caminho que não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho estreito, é o caminho da renúncia. 1.2. No 1.2, o que a gente tem aqui no 1.2? O compromisso de ser verdadeiro. A verdade tem em si uma grandeza espiritual presente em quem assume o compromisso de refletir o caráter de Cristo no mundo. Isso significa caminhar na luz, sem mentiras ou atitudes obscuras. Eita, a Bíblia não diz que Jesus é uma possível verdade. Eu estou pensando aqui, será que a classe vai encher ou vai esvaziar, hein? Depois de uma palavra dessa, hein? Mas que ele é a verdade. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade, seja em sua vida pública ou privada. E aí, eu separei também, né? Sempre o professor tem que trazer mais coisas, gente. Você não pode ficar lendo revista por revista, você tem que trazer alguma coisa a mais. Eu trago aqui para vocês sempre um conteúdo a mais para a gente pensar, para a gente refletir. E aí eu falei, vou falar então qual é o tema aqui, né? O compromisso de ser verdadeiro. Então, o tema aqui, opa, deixa eu botar a caneta aqui. O tema aqui é esse aqui, ó, verdade, né? O tema é verdade ou verdadeiro. Então esse é o tema, então eu vou fazer o quê? Vou pesquisar sobre isso. E aí eu trago aqui para vocês, para a gente refletir, para você fazer o seu estudo, né? A verdade como fundamento da vida cristã. Nós estamos na verdade, nós conhecemos que a mentira é filha do diabo. Nós não estamos vendo na mentira, estamos falando na verdade. Então a verdade como fundamento diz o seguinte, número 1, o discípulo de Cristo deve amar, e forte, hein? Amar e permanecer na verdade. Esse é o primeiro ponto. Eu amo a verdade. Ou seja, eu não falo mentira, eu não comungo com a mentira, eu não aceito mentira na minha vida, eu não posso viver uma vida de mentira, um pensamento de mentira, uma religiosidade de mentira, uma espiritualidade mentirosa. Não, eu tenho que ser verdadeiro e permanecer na verdade. Aí vem João 8, né, 32, um versículo conhecidíssimo, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo aspecto também importante é que, né? E o segundo aspecto importante é que o discípulo de Cristo deve viver e testemunhar da verdade. Então diz aqui assim, antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo que é o cabeça, que é Cristo. Então, em Efésios 4,15, eu tenho que não só amar a verdade, mas permanecer na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que não só amar a verdade, mas permanecer na verdade. Eu tenho que não só
viver a verdade, mas eu tenho que testemunhar na verdade. Então vamos lá, vamos fazer um rascunho rapidinho com você. O discípulo deve amar. Que mais? Permanecer. Estou fazendo junto com você, hein? Viver. Ficou pequeno aqui o espaço. E testemunhar. Aí, 4 coisas que eu tenho que fazer como discípulo de Cristo. Meu compromisso com Cristo aí. Muito bom. Ficou bonito, né? Discípulo de Cristo deve amar, permanecer, viver e testemunhar. Ou seja, dar testemunho da verdade. 1.3, o compromisso com a obediência. Comenta aí, o negócio vai ficar forte hoje aí. Você que não gosta de obedecer, ó, manda esse vídeo para aquela mãozinha que desobediente. Crente desobediente. Eita, vamos lá. O compromisso com a obediência. Colocar Jesus em primeiro lugar é uma característica do discípulo, que tem o compromisso de obedecê-lo de todo o coração. A obediência, portanto, é uma das virtudes da vida cristã e está diretamente relacionada ao amor a Deus e aos seus mandamentos. Nesse processo, os discípulos conectados a Cristo se distanciam do pecado e se inclinam para as virtudes do Espírito Santo, mantendo-se fiéis aos princípios do Evangelho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente é que nós, enquanto cristãos, temos um compromisso diário, né, com a obediência, em sermos obediência. Ser discípulo, que é o tema do trimestre, implica em obedecer. A obediência, portanto, é uma das virtudes. O que é virtude? É um hábito desejoso que todo cristão deve ser, né, diretamente relacionado ao amor a Deus e seus mandamentos. Ou seja, eu sou obediente a Deus, né? Porque a obediência implica em fazer o que Deus quer. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas dizem que amam, mas não obedecem. Jesus disse: vós sereis meus discípulos ou sereis meus amigos quando me obedecerdes, quando fizer aquilo que eu vos mando. Então não adianta a gente dizer que é servo de Deus se a gente não obedece a Deus, porque obedecer a Deus é a expressão do discipulado. E olha aqui que eu trouxe aqui para a gente refletir, né, sobre essa questão do amar a Deus e do discipulado. Vamos lá. Bom, a obediência como expressão do discipulado. Aqui é importante a gente chamar aqui, ó, já chamo logo a atenção aqui, ó. O discípulo de Cristo deve obedecer por amor e não por imposição. Ou seja, você não deve obedecer porque o pastor mandou, porque o líder mandou. Você deve obedecer por amor. Você não deve obedecer a Deus com medo de Deus. Não vou para a igreja, senão Deus me mata, Deus me pune, me coloca no leito. Não vou para Deus, não vou pagar o preço. Deixa eu caminhar, senão eu vou pagar o preço. Não. Deus não quer isso. Isso é medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você tenha amor. O amor é mais importante do que o medo. Tem muitos filhos que não fazem o que os pais mandam, mas eles são obedientes. Obedientes por medo. Quando o pai não está presente, ou quando ele tem a possibilidade da ideia de que a mãe não saiba o que ele fez, então ele desobedece. Porque na verdade ele não ama, ele tem medo. E é medo da punição, medo daquilo que virá. Tem muito crente na igreja que não ama Deus, ele tem medo de Deus. Ele não desvia porque tem medo de Deus, ele não peca porque tem medo de Deus. Quando ele descobre que pode pecar e de repente não morrer, ele vive uma vida de pecado. Ou então ele fica na igreja fingindo santidade, mas na verdade está longe de Deus. O coração dele está lá fora. Olha que está escrito em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis o meu mandamento. E pessoal aí, ó, isso é forte, vai ficar mais... Mas vamos apertar, pastor, vamos apertar um pouquinho mais a isso, povo. O discípulo de Cristo deve obedecer a palavra acima de si mesmo. Você não foi chamado para fazer a sua vontade, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Evangelho de Lucas 11, 28, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O discípulo de Cristo... O que mais que tem? O discípulo de Cristo, ele foi chamado para obedecer, mesmo quando a custo pessoal. Porque obedecer quando tudo está bem é fácil. Quero ver você obedecer quando as coisas pegam. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, 29. Então, obedecer mesmo quando eu saio no prejuízo. Obedecer mesmo quando eu não quero obedecer ou quando aquilo vai me trazer problema. E também o discípulo, por último, de Cristo deve obedecer como fruto da fé verdadeira, que diz assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Ou seja, a minha fé é a minha obediência, e a minha obediência é a prova de que eu sou o Filho de Deus. Está gostando aí, ó? Deixa um like e dá um glória. Dá um glória. Olha, quero falar aqui para vocês rapidinho, o nosso novo livro, Teologia do Afeto,
a arte de encontrar Deus no outro. Tem sido bênção. Se você comprou, faz um print aí, marca a gente, vai ser muito legal. É pela letra capital, eu falo sobre o afeto, sobre o amor, sobre o que a gente está faltando. Tanta guerra, tanto ódio, tanta destruição, tanta invasão, tantas pessoas destilando ódio, destilando... Não, Deus não está nessas coisas. Deus é amor, teologia do afeto. Se a igreja amasse mais, eu discuto aqui que uma das causas principais das pessoas se desviarem, que eu fiz uma pesquisa, é a que as pessoas dizem, na igreja não tem amor. Eu estava doente, não me visitaram. Eu mesmo passei por um processo aqui, né, de enfermidade e esperava, às vezes, né, uma visita. Não recebemos, mas não estamos preocupados com isso. Isso também não quer dizer que nós vamos desviar, mas tem muita gente que desvia, porque não recebeu uma visita, porque não recebeu um afeto, não recebeu um telefonema, um zap, né, demonstrando carinho. Olha, isso aí está normal, é geral, mas Deus não quer isso não. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Teologia do afeto. Afeto é mais do que amor. Amor, às vezes, é só uma palavra, né? No português é só uma palavra, mas o afeto é a atitude. Então, se você comprar, vai estar nos ajudando aí o nosso ministério, tá bom? Agora, quero trazer para vocês exemplos de pessoas que tiveram vitória através do arrependimento. 2, o comprometimento com Cristo. Então, primeiro, né, o comprometimento é a marca do discípulo. E agora nós vamos ver que esse discípulo, ele está comprometido com aquele que o chamou lá na praia, que é o Jesus, que é o compromisso com Cristo. Vamos lá. O comprometimento com Cristo. O comprometimento do discípulo com o seu Senhor. 2.1. Comprometidos com a igreja. Mas antes vamos ver aqui alguns conceitos que vamos trabalhar. Eu quero trazer aqui para vocês, para você como subsídio aí para sua aula, três razões pelas quais muitos não querem se comprometer com Cristo. Às vezes você tem que fazer essa reflexão. Por que será que tem tanta gente desobediente, sem comprometimento com a obra e sem comprometimento com Jesus? Tem um motivo. E aí eu descobri aqui três que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, porque comprometer-se com Cristo implica em mudança de vida. Eita, isso aqui é forte. Não. Comprometer-se com Cristo implica em mudança de vida. Você está vivendo uma vida errada. Se você aceitar a Jesus e se comprometer a ser um servo fiel, você vai ter que deixar algumas coisas. Talvez tenha que deixar um trabalho ilícito, talvez tenha que deixar de receber uma propina, talvez tenha que deixar um esquema que você arrumou, talvez tenha que deixar uma mulher que você tem por fora, talvez tenha que deixar o marido de alguém. Você vai ter que andar correto. Mudança de vida. Como as pessoas não querem mudar de vida, elas não se comprometem. Visitam a igreja, aparecem lá, são amigos, né, como diz aqui, amigos do Evangelho, doam, fazem oferta, mas não querem compromisso de mudar de vida. Aqui, mas Romanos 12:2 vai falar para a gente o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O segundo motivo pelo qual as pessoas não querem, né, se comprometer com o Evangelho, não querem comprometimento com Cristo, comprometer-se com Cristo exige renúncia e negação de si mesmo. Irmãozinho. Comprometer-se com Cristo é isso. Evangelho de Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e assim tome a sua cruz e siga-me. E por último, mas não menos importante, há vários, mas eu só trouxe alguns aqui pra gente. Comprometer-se com Cristo confronta o pecado e o orgulho humano. A gente não quer deixar o erro, quer ficar naquilo. Não, estou certo, vou morrer assim, e eu não quero, porque por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso do pastor? Por que eu preciso da igreja ouvir a palavra e louvor? Não, eu dou meu jeito por aqui. Orgulho, se dissermos, olha só o que diz 1 João, aqui para nós, olha que coisa linda, a lição tá gostoso, deixa o like aí, dá o glória, está sentindo a presença do Eterno, então glorifica, exalta. Essa aula é aula para você glorificar, para você exaltar, para você sentir a presença de Deus. Deixa rolando o vídeo aí, vai fazer suas coisas, minha irmã, meu irmão, e vai dando glória, vai varrendo, dando glória, vai fazendo as coisas, vai dando glória. O Espírito Santo está visitando a sua casa, está visitando a sua família, está visitando você, eu tenho certeza que é bênção. Olha só, porque nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra de Deus é a boa semente, não é aquilo que eu penso, que você pensa, não é achismo humano, filosofia vã, não, é a palavra. Comprometer-se com Cristo confronta o pecado e o orgulho. Aí diz assim, 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos, somos mentirosos. Ou seja, você vê assim, eu não preciso de evangelho, não preciso de Jesus, eu estou bem já, estou bem assim, mentiroso, orgulhoso. Você precisa se comprometer com Cristo. É isso que a gente vai estudar aqui no tópico 2. 2.1, comprometidos com a igreja. Meu irmão, comprometido com a igreja. Olha só, entre os compromissos dos discípulos do Senhor está a igreja, coluna e firmeza da verdade. A igreja é o corpo de Cristo, cujos membros diferentes e diversos exercem diferentes funções. A adequada atuação de cada parte do corpo faz crescer e se desenvolver. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os membros do corpo de Cristo cuidam uns dos outros. Portanto, aquele que verdadeiramente está comprometido com Cristo expressa comprometimento com o cuidado, a participação, a cooperação e o sustento da igreja local. Rapaz, então aqui, deixa eu botar aqui algo que eu quero aqui elencar aqui que o autor traz pra gente aqui dos principais pontos, por que é importante você se comprometer com a igreja. E ele traz aqui pra gente aqui, portanto, aquele que verdadeiramente está comprometido com Cristo expressa esse comprometimento com o quê? Cuidado da igreja, cuidar da obra, né? Ajudar a manutenir o templo. Tudo isso é importante. Primeiro, né? O cuidado ali com o templo, cuidado ali com o corpo. Depois, ele fala sobre a participação. Aí, meu irmão, participação. Você não vai no culto, não vai em nada, não dizima, não oferta. Participação. Não contribui, não participa de nada, só vai lá para criticar. E você não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com a igreja. Não, você tem. Se você se diz cristão, você tem que ter um compromisso com a igreja, sim. É a sua obrigação enquanto cristão fazer isso. E cooperação, participação, cooperação, o quê? O que mais? E sustento. Gente, quem está na igreja católica, oferta na igreja católica. Quem está nas religiões de matriz africana, dão também contribuições ali. Todo mundo que faz parte de uma religião, que assume compromisso lá de estar ali ajudando, ele está contribuindo na sua religião. Agora, o crente tem essa mania de achar que não tem que contribuir com nada. Isso é muito ruim. Então, é importante que ele esteja comprometido com a igreja. E aí eu trouxe, né? Como você sabe, a gente está sempre aqui trazendo coisa nova. Tenha também aqui para a gente pensar, aqui refletir sobre a importância desse comprometimento com a igreja local. Bom, por que é importante, né, esse comprometimento com a igreja local? Por que é importante? Tirar para cá para não ficar isso. Por que é importante? Primeiro, porque dá direção à vida. Acho que é o primeiro um ponto aí fundamental. Da direção à vida. Por que direção à vida? Quem tem compromisso com a igreja, ele tem um caminho a seguir. Ele está afirmado num grupo de membros, no corpo de Cristo. Ele tem uma direção do pastor que está ali ajudando ele. Por que também é importante? Porque dá constância naquelas escolhas que ele faz. Ele tem projetos. Ele fortalece o seu caráter, fortalecimento do seu caráter. Confiança nos relacionamentos. Olha só quanto uma coisa boa você participar de uma igreja. E crescimento contínuo do propósito. Então, isso é importante, você estar inserido no corpo de Cristo, porque é lá que você vai crescer. A igreja serve para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento meu e você enquanto pessoa, enquanto servos de Deus. Então, eu tenho sim que estar comprometido com a minha igreja. Infelizmente, tem muitos obreiros que não estão comprometidos com o ministério, muitos professores que não estão comprometidos com a EBD, mas nós estamos aqui para falar, e você também, para falar sobre a importância desse comprometimento. Quem sabe essa aula não seja aí um sopro de esperança para que haja essa mudança. 2.2, comprometidos com o autoexame. O autêntico discípulo de Cristo está em constante vigilância e oração, pois sabe que depende inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor, sabe a relevância de estar atento quanto ao teu estado espiritual para não ter o coração carregado do que desagrada a Deus. Contudo, devemos estar bem cientes de que, mesmo para praticar o autoexame e cuidar de nós, dependemos sobretudo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, pois não somos autossuficientes. Olha só que interessante, então, a gente poder falar sobre a importância do autoexame, que está em 1 Coríntios, né, capítulo de número 11, né, a partir do versículo 23, que é o texto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é muito difícil.
Porque as pessoas não querem olhar para si mesmas. Elas querem olhar para o próximo. Por que elas não querem olhar para si mesmas? Porque olhar para si dói. O apóstolo Paulo está refletindo ali com os irmãos em Romanos, em Coríntios, falando com eles sobre a necessidade de olhar para si. Porque olhar para o outro é fácil. Olhar para nós é difícil e doloroso porque vemos as nossas falhas, vemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas mazelas. Portanto, é muito mais fácil apontar para o outro e olhar, fulano está em pecado, ciclano não vem à igreja, fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, e não se comprometer realmente com o evangelho. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar comprometidos com o autoexame. Cada um olhe a si mesmo, né? Examine-se, pois, a sua vida. Agora, o autor chama a atenção que para que esse exame seja feito, não o autoexame a ponto do que ele pensa. O autoexame não baseado naquilo que ele acha, porque aí então não é autoexame. Se você olha para si mesmo, de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você estabeleceu, com a sua moral, com a sua conduta, o seu autoexame será nulo. Por quê? Você está se autoexaminando segundo o que você pensa e com certeza você vai ser absolvido. O autoexame tem que ser balizado por um algo superior a você, que está colocado num plano superior que possa ser juiz da sua própria consciência. E esse juiz da sua própria consciência não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, não é a igreja, não é a instituição, é a palavra de Deus. Ela que é o parâmetro de julgamento para esse autoexame. Para que eu possa me examinar, eu preciso me examinar segundo a luz da palavra de Deus, como diz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. É através dela que eu posso então me autoexaminar. E o resultado desse autoexame deverá ser: sou um pecador, preciso de Jesus, preciso melhorar, não estou perfeito ainda. Senhor, me ajuda, que a tua graça me ilumine para que eu possa ser mais e mais cheio de ti, santo, apesar da minha dificuldade, mais parecido contigo. Porque me examino na tua palavra e percebo que eu não estou parecendo com Jesus, as minhas atitudes mostram que eu pareço mais com Júlio, mas pareço mais com João, com Antônio, com Maria, do que me parecer com Jesus, que é o propósito de Deus. Bom, e qual é aí a importância, né, desse autoexame? Qual é a importância desse autoexame? Bom, a importância do autoexame para o cristão. Alguns pontos aí. Primeiro, né, a primeira questão, ele promove humildade de consciência espiritual, né? É o primeiro ponto. Por quê? Porque o cristão que se autoexamina, como eu falei, ele vai se humilhar. Número 2, ajuda a identificar pecados e incoerências. Quando eu vou à palavra de Deus, eu observo a palavra de Deus, eu começo a ver que eu sou um pecador. Então, por isso que é importante fazer o autoexame. Cotidianamente, eu tenho que olhar para mim mesmo e começo a identificar: olha, isso aqui eu errei, isso aqui eu fiz errado, não posso fazer assim, pequei, Senhor, me perdoa. Terceiro ponto importante é porque conduz ao arrependimento sincero. Quarto ponto, fortalece a vida espiritual e o caráter cristão e evita a hipocrisia e fé superficial. Está vendo como é que é importante o autoexame? Que eu e você pratique o autoexame. Você já tinha pensado sobre o autoexame? Quero saber de você. Você já tinha pensado sobre o autoexame? É uma boa para você pensar aí sobre isso. E refletir a importância do autoexame. Agora chegou a hora do quê? Dos nossos comentários. Chegou a hora do nosso comentário. Bem, aí chegou a hora dos comentários, é o momento de você mandar aquele abraço, aquele alô, aquela paz aí pro seu professor, professora, pro seu pastor. É o momento daqui do canal Boa Semente da gente interagir, né? E vamos ver aí se tem uns comentários aí. Vamos lá, é só você dizer a palavra manda. Diga a palavra manda e a gente lê aqui no ar, aqui ao vivo. Bom, na lição 2, então, quais foram os comentários? Graça e paz. Somos da ADETAG Guaíra, em Águas Lindas. Quem tá falando é Cláudio 484, Águas Lindas, Goiás. Manda um alô para o pastor Wallace. Toda a nossa igreja está mandado, está aqui deixado um coração. Deus abençoe, pastor Wallace, né? Deixa eu ver se tem mais gente. Deixa eu ver se tem gente mandando manda. Aqui não, são as pessoas que comentaram, já vou responder.
aqui fala sobre isso. Deixa eu ver se tem mais um. Manda o meu alô, querido e amado pastor Júlio César. Essa aqui é a irmã Odete, né? Irmã Odete, a nossa aluna número 1. Tô mandando alô à senhora, toda a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus, viu? A senhora é uma bênção aqui pro canal, é uma bênção para todos nós. Deixa eu ver aqui quem mais mandou. Foi a Josângela Lisboa 7020. Ela é membro do canal. Quando é membro do canal, tem um escudo aqui amarelo. Ela é participante, tem uma marca vermelha aqui, porque ela sempre comenta. Ela tá dizendo assim: Paz de Cristo, tamo juntos. Manda um alô para a missionária Johanna, de 7 anos, ali, e o profeta Samuel Marcos, de 4 anos. Gostam que os chamem assim. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Planaltina, Goiás, pastor presidente, pastor Paulo César. Então tá aí o alô aqui, ó, para nossa missionária Johanna, 7 aninhos, olha aí que benção. Isso me deixa muito feliz, saber que eles estão nos ouvindo. É um carinho muito grande saber que eu tô na sua casa, no Smart TV, todo mundo passando pela sala e vendo esse negão aqui falando aqui, né? Outras vezes eu sou conhecido na rua que não conhece meu rosto, não. Conhece a voz, né? Porque geralmente deixa no carro para ouvir o áudio enquanto dirige, ou então tá fazendo alguma coisa em casa, um trabalho doméstico, está ouvindo e passando pessoas na casa, o marido, a esposa, os filhos, e aí ouvem, né? E às vezes eu tô na rua, numa praça, alguma coisa, eu falo, as pessoas, eu conheço essa voz, pastor Júlio César, você sabe nem meu nome, mas sabe Boa Semente, né? Um alô. E aí tem a nossa pequena Johanna. Muito obrigado, Johanna, Deus abençoe, viu? E o profeta Samuel Marcos, profeta Samuel, irmão, Deus tem obra na vida dessa criança, 4 aninhos de idade, Deus abençoe, vou dar um beijo pra vocês, um abraço, né, forte, apertado. Deus abençoe. É isso que nos faz prosseguir, né? Agora deixa eu ver se tem algum valeu demais. Não tem nenhum valeu demais na lição 2. Que tristeza. Snif. Não tem lição, não tem. Então o tecininho não vai tocar. Volta pro vídeo. 2.3. Comprometimento com a palavra. Benefício de ser comprometidos com a palavra. 2.3, comprometido com a palavra. O amor a Deus nos leva ao compromisso com a sua palavra. O discípulo que constrói uma relação afetiva com o reino está disposto a obedecer a quem? A palavra de Deus. E aprender tudo que nela está escrito. Quanto mais cultivamos a leitura e a meditação na palavra de Deus, mais nos aproximamos de Deus e vamos vencendo as investidas do inimigo. Então, é por isso que há uma importância, que eu chamo muito grande, né? De quê? Do culto de ensino. Você já reparou como culto de ensino, vou escrever aqui, ou chamado também em alguns lugares culto de doutrina ainda, que é o nome antigo, está cada vez mais vazio. As pessoas não querem mais sair o culto de doutrina. Eles querem culto de libertação, culto de salvação, culto da vitória, culto da porta, culto da chave, culto das 7 cadeias, das 7 portas, das 7 encruzilhadas, da rosa vermelha, da rosa branca, do sal grosso, do mar morto, seja de onde for. É isso que o pessoal quer. Agora, não querem culto de doutrina, não querem EBD. Um dos motivos pelos quais a EBD está vazia, porque eles não querem compromisso com a palavra. Por que não quer compromisso com a palavra? Porque essa palavra, ela mostra, ela é luz que ilumina todos os nossos defeitos. E como nós não gostamos de falar de nós mesmos, vamos falar da vida dos outros que dá mais engajamento. O que acontece? Nós não queremos então a palavra. Jesus diz que eles não vêm para a luz porque eles têm medo da reprovação da luz, porque a luz, ela vem para mostrar os defeitos que eles dão nas trevas. Então eles querem ficar nas trevas do desconhecimento para dizer: eu não sabia, ninguém falou nada comigo, ninguém me avisou e eu vou continuar levando aqui a minha vida. Por isso que esses cultos aí são vazios. Por quê? Porque o povo não quer se comprometer com a palavra. E aí é importante a gente refletir aqui, né, sobre a importância aí dos benefícios de ser comprometido com a palavra de Deus. Os benefícios. Quais são os benefícios? Bom, primeiro, benefício de ser comprometido com a palavra de Deus, né? Bom, número 1, primeiro ponto é importante: o cristão encontra a direção segura para a vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Número 2, o cristão é fortalecido espiritualmente e amadurece na fé. 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente como crianças recém-nascidas o leite genuíno espiritual. E número 3, o cristão vive em coerência com testemunho fiel. Sede praticante da palavra e não somente ouvinte. Olha como é que é importante a palavra.
de Deus, né? Ela nos dá direção, ela nos fortalece e ela nos dá uma vida coerente com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós dizemos. Vamos agora para o tópico de número 3. O negócio aqui está correndo. E se você aí perdeu alguma coisa, entra no nosso grupo de Zap. Ali você vai conhecer os nossos cursos, curso de professor para a Escola Bíblica Dominical. Você que não fez, tem que fazer. Esse ano está começando, é momento de você fazer esses cursos. E também o Superintendente de EBD é um curso que você também precisa fazer. Dentro da Hotmart, você tem centenas ali de cursos, ou centenas não, né? Brincadeira, eu errei aqui. Vários cursos que você pode fazer. Espírito Santo, Ezequiel, que mais? Superintendente de EBD, professores de EBD, obreiros também, a gente tem esses cursos. Você entra lá e faz, vai ser bênção aí para a sua vida. 3. O discípulo de Cristo e a ética. Agora vamos falar sobre aspectos também importantes relacionados à ética. O comprometimento com Cristo influencia todas as áreas da vida do discípulo, inclusive a moral. Portanto, num contexto de corrupção, imoralidade, relativismo, hedonismo e tantas outras características, o discípulo de Cristo busca na Bíblia conhecer os princípios que nortearão suas escolhas e decisões. Decisões e reações. Seu sistema de crenças e valores é o resultado do comprometimento com Cristo e da consciência de seu viver que deve glorificar a Deus. E aí eu quero falar aqui com vocês sobre alguns aspectos. Vamos aqui mergulhar um pouquinho sobre o que ele falou, sobre o mundo que a gente vive. Então, esse mundo aqui, que ele está se referindo, né? E quando fala aqui mundo, eu estou falando aqui de sistema de governo, né? Sistema de governo geopolítico, social, desse mundo que nós vivemos, que nós estamos vivendo, ele é marcado pelo quê? Corrupção, vou botar só o C para não ganhar tempo, corrupção, tudo que é errado, corrupto, tudo que é errado, e olha que é difícil a gente se livrar da corrupção, porque ela está em tudo, inclusive na propinazinha lá que você dá, tudo isso tá, ou que recebe é corrupção, mas ela está aí entranhada no nosso meio social, e não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Corrupção, imoralidade, cada vez mais você vê a imoralidade na rede social e fora da rede social. As pessoas perderam a vergonha, né, de se mostrar, de mostrar o outro, né, através da música, através da cultura, de várias formas. Então a imoralidade, o relativismo, quer dizer, não, tudo tá bom, nada faz mal, tudo é relativo, isso é um problema, é um mal desse século. O hedonismo, o que é o hedonismo? Hedonismo é o desejo de satisfazer seus próprios desejos, né? A vontade de satisfazer aquilo que você pensa. O hedonismo, você tem que viver bem nessa terra. Você não pode se privar de bem algum. Tudo que você quer, você pode. É o hedonismo. Eu quero alcançar tudo que me faz bem, que me faz viver bem nessa terra. E eu nego todo tipo de sofrimento. Por isso que a cruz é negada. Por isso que ser cristão é rejeitado. Por isso que seguir a Cristo é levado com muita parcimônia. Porque isso me faz sofrer, isso me faz perdas, me traz perdas econômicas, perdas de relacionamento, perdas às vezes até mesmo de dinheiro, financeiras. Então eu não quero. E o hedonismo, ele vai negar isso. Eu vou viver bem longe de Deus, né? Então esse é o hedonismo. O autor fala aqui com a gente também de outros princípios. Aí ele vai falando todas as outras características. Isso aqui que a gente está falando, né, é contrário ao que ele está falando sobre a ética, que é o tema dessa revista, desse tópico, tá? Que ele diz: o discípulo de Cristo compromissado com a ética, ok? E o que é ética? Ética, aqui eu já trouxe aqui para você. O que é ética? Ética é o conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano, ajudando a discernir o que é correto, justo e responsável nas relações pessoais e sociais. Isso é a definição de ética. A ética, ela é muito mais para nós entendermos o que é certo e o que é errado. São coisas que a gente pode fazer que não é errado perante a lei, mas não é ético. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo talvez bem claro assim, sobre a ética. Deixa eu ver. Um homem casado que entra na casa de uma mulher que é casada ou que é solteira. A mulher está sozinha em casa e o homem entra sozinho na casa dela.
não há nenhum crime nisso. Perante a lei não há erro algum. Perante a sociedade também não. Porque a gente não vai pressupor porque só porque entrou numa casa, uma mulher solteira ou casada, ou seja, que for o marido não estando em casa, e ninguém viu o que aconteceu ali dentro, que aconteceu alguma coisa errada. Pressupor que aquela mulher é uma mulher errada ou que aquele homem é uma mulher errada. A princípio não. Mas a ética diz que se aquele rapaz, aquele jovem é um homem cristão, ele não deve fazer isso. Porque não é ético, porque não é correto. A ética nos conduz de maneiras que eu possa errar menos. E a Bíblia fala sobre fugir da aparência do mal, ou seja, eu vou evitar qualquer situação que venha me causar qualquer embaraço. Como ele diz ali a Timóteo, também dizendo que nós estamos correndo uma corrida, que nós devemos nos desembaraçar das coisas dessa vida. Ou seja, eu devo viver uma vida de maneira tal que não haja sobre mim nenhuma dúvida, no sentido de que, bom, ele entrou naquela casa, o que será que aconteceu? Não sei. Essa dúvida é uma dúvida que você não deve evitar. E uma ética vai dizer que não é correto você entrar naquela casa sem que tenha mais alguém ou fique a sós com aquela pessoa do sexo contrário. Está entendendo? Isso é ético. Então a ética ela é uma moral elevada. Aliás, ela não é moral no sentido que a gente conhece. Ela é a elevação daquilo, da necessidade daquilo que nós temos que fazer, né? Que nos conduz a uma maneira correta. Então, qual é a importância da ética? A ética promove consciência justa e respeitosa. Não devo nada a ninguém, porque eu vivo de maneira ética. Fortalece a confiança entre as pessoas, orienta as decisões responsáveis, ela contribui para a integridade do caráter, previne abusos e injustiças e sustenta uma sociedade mais equilibrada e humana. Outro exemplo também dessa ética que eu quero dizer, do que é ético e não é ético. Por exemplo, um líder, ele pode, de repente, um chefe, ele pode chamar a atenção do seu funcionário na frente de todos os outros. Não há lei que te proíba de chamar a atenção do seu funcionário. Não é verdade? Você pode chegar ali, fulano, você errou e tal, você presta atenção no trabalho. Não há nenhum erro nisso, não há lei que possa te punir, você está correto. Porém, não é ético chamar a atenção do seu liderado na frente de outros. Observa como é que a ética ela te previne de um erro, né? Porque, inclusive, né, aí também é importante também ressaltar, esse exemplo que eu dei, que há hoje mecanismos que podem punir, né? Dependendo da forma que você chamar a atenção desse funcionário, você pode ser punido, né? Você pode ser punido porque ali você pode estar ali constrangendo o seu funcionário, você pode estar ali fazendo ali com que ele seja algum tipo de perseguição ou de constrangimento quanto ao funcionário. Ele pode se sentir constrangido e até mover uma ação contra você. A ética de que você não faria isso, não chamaria a atenção dele, constrangeria-o na frente dos outros, te livrou de um mal maior, que era, no caso, ele te processar, você sofrer aí um processo. Está vendo como é que a ética previne, né, as nossas ações para que a gente viva de maneira correta. E a ética ela é importante porque ela define as relações sociais, de maneiras que eu ajo de você bem com você e você age comigo. E assim nós podemos viver em sociedade. Uma sociedade que não tem ética é uma sociedade que se destrói. Uma sociedade que não tem organização, porque ninguém respeita ninguém. Esse é o problema. Agora, nós também temos que falar sobre esse tema aqui, que é a ética cristã. Comenta aí comigo se você conhece a ética cristã, sabe de ética cristã. Bom, o que é a ética cristã, né? A ética cristã tem como fundamento o caráter de Cristo e orienta a vida do cristão a agir com amor, verdade, justiça e responsabilidade, refletindo a fé nas atitudes do dia a dia. Bom, quando a gente fala sobre a ética, então é importante a gente lembrar que todos os grupos sociais elegem a sua ética. Por exemplo, os advogados têm a sua ética, ou seja, modo de ser e de agir, comportamentos esperados pelos advogados. Os médicos têm a sua ética, modo de ser, de agir e comportamento dos médicos. E por aí todos os grupos sociais vão elegendo a sua ética. Até mesmo alguns grupos errados, né, têm a sua ética lá, né, a sua ética entre aspas, né? Se fizer errado aqui, a gente vai dar um fim em você, hein? É o modo ali deles organizarem a sua ética. Os camelôs, por exemplo, não tem lei nenhuma, mas eles têm a sua ética. Não pode botar essa banca aqui do meu lado não, cara, vai quebrar meu esquema aqui. Tô vendendo isso aqui, vai vender para lá e tal. Tá passando no vagão, fala assim, já vendi isso aqui, você tá passando aqui também. É a ética deles, ok? Mas nós também temos uma ética. A nossa ética é a ética cristã.
E é dessa ética que nós estamos falando aqui. Bom, os médicos têm a sua ética, que é regulada por eles, os advogados, os camelôs, mas nós temos também a nossa ética. A nossa ética não é regulada no manual, num vídeo. A nossa ética é regulada pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Então, Deus vai dizer para mim o que é ético ou o que não é ético. No caso do exemplo que eu dei primeiro, do homem que entra numa casa sem observar ali se o marido está ou tal, fica a sós com uma mulher, enfim, numa casa que não há problema nenhum, mas não é ético, qual é a ética que vai balizar isso, né? É a ética cristã, porque segundo ela, o que a gente aprende na palavra de Deus? Livrai-vos da aparência do mal, ou seja, fugir da aparência do mal. Então, nesse momento, eu não estou fugindo da aparência do mal, porque eu estou dando a entender a possibilidade de alguém falar alguma coisa, logo eu estou ferindo a ética. A ética cristã. Então, o cristão, ele tem um compromisso, o discípulo, que a gente está estudando no tópico 3, tem um compromisso com a ética. Completa comigo, completa, cristã. Muito bem. Então, vamos ver, vamos estudar, então, sobre essa ética aí, sobre essa ética cristã. Bom, 3.1, primeiro ponto dessa ética, né, é a ideia de que resplandecendo no mundo, né? Resplandecendo no mundo. 3.1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, diz que eles deveriam ter um comportamento exemplar, não somente dentro da igreja, mas também na sociedade em que viviam. Paulo compara a vida dos discípulos de Cristo com a diferença produzida pela luz no ambiente escuro. A ética cristã enfatiza a responsabilidade pessoal e coletiva de agir de forma moral, buscando fazer o bem e não o mal, mesmo em um mundo marcado por desafios complexos. É o comportamento daquele que nasceu de novo, considerado luz, sal e testemunho de Jesus Cristo. Para tanto, dependemos da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, beber é pecado? E aí, comenta aí comigo o que você acha, que é pecado, não é pecado, né? Muitos vão dizer que sim, outros até vão dizer que não, outros vão dizer que pode beber, mas não pode dar escândalo. Comenta aí, o que você acha. Bom, mas o certo é que dependendo da situação, não é ético fazer isso. Então, de acordo com... Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode até achar que não estou aqui para discutir se é ou não é, cada um tem a sua posição, não é isso que está sendo jogado em voga aqui. Mas, tendo o pressuposto de que o mundo não espera essa ação como o nosso comportamento, no momento que eu me assento com outras pessoas para tomar uma cerveja, eu estou ferindo a ética cristã. Não há uma discussão aqui se beber é pecado, se não é pecado, se é certo, se é errado. Porque naquele momento que eu estou sentado com essa roda, eles vão ficar olhando assim, que pastor é esse que bebe? Não, eu não aceito isso, aqui não, a gente não bebe, não sei o que. Então, ali eu estou dando mau testemunho, eu não estou sendo luz, porque eu estou ferindo a consciência deles. Porque eles imaginam que um pastor não deve se assentar e tomar uma cerveja junto com eles. Você está entendendo o que é isso? Então, eu e você, cristão, temos um padrão muito mais elevado que está acima de que a gente pensa que é certo ou que é errado. Nós somos direcionados pela palavra de Deus. É ela que nos orienta, é ela que nos faz entender aquilo que nós podemos fazer ou aquilo que nós não podemos fazer. Está gostando? Entendeu mesmo? Deixa o like aí e dá o glória. 3.2. Compromisso com o bem. Então, tem um compromisso com resplandecer no mundo, ou seja, dar exemplo de que eu sou cristão. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso quando ele diz lá, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Um exemplo claro disso. Eu posso fazer tudo, mas eu tenho que ver direitinho como é que eu posso fazer. Posso ir à praia? Posso, mas como é que eu vou? Posso ir ao cinema? Posso, mas como é que eu vou? Posso jogar bola? Posso, mas como é que eu vou? Né? Eu sou obrigado a andar de terno e gravata? Não, mas que roupa eu tenho que usar? A ética é importante. Aquele que se diz discípulo de Cristo, ele tem que observar essas coisas. 3.2, compromisso com o bem. A ética cristã é a ética do amor. O apóstolo, já dou o meu spoiler do meu livro, né? Que você vai entender o que a gente está querendo dizer aqui. O apóstolo João escreveu que conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos nos doar ao próximo. Nosso amor deve se expressar em ações, perseverando em fazer o bem. O apóstolo Paulo aconselha os discípulos de Cristo a evitarem o mal e a apegar, né, ao bem. Portanto, Deus nos chama a abrir o coração para o amor leal e abnegado. Olha aí, o compromisso de fazer o bem. E aí eu vou trazer aqui para você algumas coisinhas aqui que eu acho importantes sobre essas ações, né? Por que é importante? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui.
Bom, número um, né? Número um, expressar o amor em ações concretas. Que cor é essa aqui, gente, que botou aqui? Deixa eu ver aqui. Melhora. Expressar o amor em ações concretas. O amor se manifesta no cuidado com o outro. Ajudar, ouvir e servir demonstram o amor de forma prática, especialmente diante da dor na necessidade. O amor se expressa em atitudes coerentes e constantes. Amar é agir com fidelidade e respeito, compromisso, não apenas em palavras, mas no cotidiano. E amor se revela no sacrifício e generosidade, abrir mão do próximo, do conforto para beneficiar o próximo e tornar o amor o quê? Visível e transformador. Então o cristão tem compromisso com o bem, em fazer o bem ao seu próximo. 3.2, a base da ética cristã, a palavra de Deus, que é justamente, estamos encerrando, né, com aquilo que eu falei anteriormente, que a nossa ética é baseada aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus não é possível uma ética cristã sem fundamento bíblico. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos precedem a ética. O salmista declara que a palavra de Deus é a luz que ilumina o seu viver da sabedoria. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Olha que lindo. Fazemos parte de diferentes grupos sociais e convivemos com pessoas que ainda não nasceram de novo. Portanto, é preciso constante vigilância e que a palavra de Deus abunde em nosso coração. Orar em todo o tempo e sermos guiados pelo Espírito para identificar e aplicar os princípios bíblicos nas diversas situações do nosso dia a dia. E eu trouxe aqui, né, também mais um ponto aqui, a importância, né, de ter a Bíblia como base para a nossa ética, né? Por que ela é importante, né? Eu entendo que ela é importante porque ela revela o caráter e a vontade de Deus. É na Bíblia que eu entendo quem é Deus, é através da Bíblia que eu conheço Deus, um pouco de Deus, ou um pouco do que ele se revela, os seus princípios. Lembra da aula 1, onde a gente falou sobre os princípios de Deus? Né? Quais são os princípios que norteiam ao conhecimento de Deus? Amor, santidade, benignidade. Então conheço Deus. E aonde que está isso? Qual o livro que está? Na Bíblia. Ok? Então a Bíblia é importante porque ela revela o caráter e a vontade de Deus, ou seja, o que ele tem para mim, o que ele tem para nós. Bom, a Bíblia estabelece princípios do que é justo, verdadeiro e amoroso. Então isso é importante. É nela que eu entendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, está dentro dela, o que é justo, o que é certo, o que é. Ela orienta. A Bíblia também orienta decisões morais e escolhas diárias. Né? A Bíblia também forma o caráter e a conduta do cristão. Cada vez que eu me aproximo da Bíblia, ou que eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu estou formando o meu caráter, o caráter cristão que está dentro de mim. Estou me parecendo mais com Jesus. A Bíblia evita uma ética baseada não apenas em opiniões pessoais, né? Naquilo que eu acho, aquilo que você acha, naquilo que eu crio, naquilo que eu imagino. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então a gente precisa observar. Está na Bíblia, primeiro ponto, está na Bíblia, é uma doutrina, ou seja, é uma observância geral, ou é apenas para aquele povo, para aquela época, é para todos, é para mim, é para você, é para todo ser humano, então nós temos que seguir, que isso é importante. Conclusão! O compromisso do discípulo de Cristo é uma entrega total e contínua, marcada por obediência à vontade de Deus, amor ao próximo e viver segundo os ensinamentos de Jesus. Esse chamado exige renúncia, fidelidade aos princípios cristãos e testemunho da fé em meio aos desafios do mundo. Por fim, o discípulo deve refletir o caráter de Cristo, contribuindo para a expansão do reino de Deus com humildade, coragem e esperança. E eu trouxe aqui também, né, como nossa conclusão também da nossa aula, né? Tudo que foi discutido aqui aponta para uma vida cristã marcada por compromisso, obediência e coerência entre fé e prática. Carregar a cruz, amar a verdade, viver em obediência e praticar o autoexame revelam um discipulado genuíno. A ética cristã fundamentada na Bíblia conduz o cristão a expressar o amor em ações concretas, testemunhando Cristo de forma íntegra no mundo. Bom, na lição passada a gente estudou, né, sobre o discípulo, mas falamos sobre princípios bíblicos para a vida dos discípulos. Hoje falamos sobre o compromisso dos discípulos de Cristo.
E na semana que vem nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo e a tentação. Vai pegar fogo isso aqui. Se você gosta de produtos assim, de conteúdos assim para professores de EBD, eu preparei mais um vídeo aqui, ó, tá aqui um card, em algum lugar vai aparecer um card aqui. Eu quero que você assista aos 7 princípios aí para uma aula transformadora aí de um professor de escola bíblica dominical, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações para não perder nada. Beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do 3º trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.